Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Eu quero tratar hoje daquele que para mim, ou daquela que para mim é a maior virtude do homem e com certeza a maior virtude do cristão, a humildade. A característica ou a qualidade daquele que não pensa de si mesmo além do que deve. Daquele que se coloca no seu lugar e reconhece a sua realidade. Aquele que tem um pensamento moderado de si mesmo e que não vai além da sua própria realidade. Aquele que reconhece suas fraquezas, suas limitações, suas debilidades. Aquele que entende que não é superior aos outros. A humildade também é necessária porque ela é a característica que mais nos faz parecidos com Cristo. E como cristãos, nós temos o dever e a obrigação de sermos imitadores de Cristo. É por isso que somos chamados de cristãos, por professar fé nele e por nos parecer com ele. E ele diz em Mateus capítulo 11, "Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." Nós devemos ser humildes por causa do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ser humildes porque é uma ordem à igreja de Cristo e os cristãos serem humildes, como está em Filipenses capítulo 2, "Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem ou de servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz." Esse texto, como nenhum outro, revela a humildade do Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, não entrou em uma disputa para continuar tendo seus direitos divinos ao se encarnar. Ao se encarnar, sendo Deus como era, despojou da sua glória. Você já percebeu que ele veio ao mundo, se sujeitou a um corpo humano? Isso é uma prova de humildade. Que ele teve que ficar dentro da barriga de uma mulher 9 meses, se sujeitando à formação humana, é uma prova de humildade. Que quando ele nasceu, ele não exigiu nascer em um palácio real, mas no estábulo, e não foi numa cama vestida de seda, mas numa manjedoura, num coxo. Ele não fez questão, ele não exigiu essas coisas. Isso é uma prova de humildade. O Senhor Jesus também não usou o seu poder para oprimir as pessoas, ou não usou o seu poder para benefício próprio. Ele sempre usou para favorecer outros e não a si próprio. Isso também é uma prova de humildade. Então, quando você olha para Jesus como modelo de humildade, isso te constrange, isso te ajuda a ter um padrão de como ser humilde. Jesus mostra humildade também sendo submisso ao seu Pai e não questionando as suas ordens. Submissão é uma prova de humildade. Não entrou em debates exigindo seus direitos, também é uma prova de humildade. Isso se sujeitou às mais severas provações, sem questionar os métodos do seu Pai. Isso é uma prova de humildade. Ele não se irou por causa das situações difíceis que foi submetido. Também é uma prova de humildade. Então, obediência, submissão, contentamento em cumprir o plano do Pai, mesmo que esse tivesse muita oposição, muito sacrifício e muita abnegação. É uma prova também de humildade. O que mais eu devo fazer além de copiar a Cristo e saber que é o mandamento ser humilde? Como eu cultivo a humildade? Quando eu vou para as Escrituras e vejo o que elas dizem ao meu respeito. Porque o contrário de humildade é soberba.
A arrogância é pensar de si próprio mais do que aquilo que é verdadeiro e real. É ter uma imagem elevada de si mesmo e ter o ego inchado. Mas quando eu vou para as Escrituras e vejo que ela fala do homem, então isso faz eu cultivar humildade. Há um texto que diz que Deus conhece os pensamentos do homem e sabe que são pensamentos vãos. Há um salmo que diz: se lhe tiras a respiração, caem mortos. Ou seja, eles não são autossuficientes, não têm vida em si próprio. Eles não, nós, eu e você. O que mais a Bíblia diz? Diz que em pecado me concebeu minha mãe, e no ventre de pecado eu fui gerado. Que os pensamentos do homem são maus continuamente. Davi diz: faz saber a medida dos meus dias quais são, para que eu saiba o quão pequeno sou ou o quão limitado sou. A Bíblia diz em Romanos que não há nenhum justo sequer, nenhum, que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Que com a entrada do pecado, não entrou só a arrogância, a prepotência, entrou também a finitude, entrou também a morte. Então é isso que o homem é. A Bíblia diz que a vida dele é um sopro, é um conto ligeiro, é um vapor. Então o homem é muito frágil. Quando você vai para a Escritura e você vê que ela apresenta o homem como um ser miserável, finito, mortal, carente de graça, de misericórdia, então isso faz com que você cultive humildade. O que mais também? Olhar para Deus, para os seus atributos. Quando nós entendemos que tudo foi criado por Deus e não por nós, nos tornamos humildes. E não só foram criados, como são sustentadas por Deus. A Bíblia diz: dele vem a respiração e a vida. Nele nos movemos, existimos e vivemos. Ele é a fonte primária de tudo, o autor de tudo e o sustentador de tudo, de modo que tudo vem dele e nada vem de nós. Então, do que nós temos que nos gloriar? Então, quando olhamos para Deus e vemos que Ele é o Criador, o sustentador de tudo e que não depende de nós para nada, isso também gera humildade. E por fim, olhar para a redenção. Nós caímos. Você quer se tornar uma pessoa humilde? Veja essa cena no Éden. Quando Adão e Eva pecam, eles sabem que estão nus e se escondem. E pegam folhas de figueira para se cobrir. Estão lá tremendo de medo, de vergonha, frágeis, totalmente limitados, envergonhados, escondidos, sem saber o que fazer. Então Deus, na sua misericórdia, vai lá, mata um animal e veste eles com a sua pele. Essa é uma figura de nós, pecadores, completamente envergonhados, incapacitados, inúteis, descompensados, fracos, que não sabe discernir a mão direita da esquerda, que não sabe raciocinar direitos e condenados ao inferno. Quando você olha para o estado do homem e da queda e você entende que é impossível se salvar, não há nada que ele possa fazer, então Deus tem que enviar o seu filho para morrer no lugar, tamanha a impotência, a incapacidade do homem, e salvá-lo gratuitamente através do seu filho na cruz. Isso também gera humildade, saber que devíamos estar no inferno e que nenhuma das nossas obras, por mais belas que fossem, poderia mudar a nossa condição. Deus teve que, em seu amor e misericórdia, ofertar seu filho para miseráveis e pobres pecadores. Diante dessas coisas, nós podemos nutrir a humildade e nós podemos acabar com o orgulho em nosso coração. Cultive a humildade, essa é a maior virtude, essa é a característica de um filho de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like aí e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Deus te abençoe.